E aí, galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente veio de conversa e não de poesia. Vim dividir com vocês um pouquinho das minhas impressões sobre o que para mim é uma coisa bastante nova, que é o YouTube, ou um canal no YouTube. Quando eu pensei em fazer esse canal, foi em deixar registrado as minhas poesias. E aí pensei, por que não expandir isso para suas ideias, para suas conversas de sala de aula? Afinal de contas, eu sempre gostei muito de trocar ideias, de conversar com os meus alunos. E, ainda mais nesses tempos de pandemia, onde a gente tem se encontrado tão menos, vamos aproveitar esse momento. E eu vou começar essa nova série Hora da Conversa ah, refletindo um pouco exatamente nessa ferramenta que é o YouTube. O YouTube ele é, na verdade, para mim, né, assim, uma reflexão minha, uma poderosa fonte histórica, né? Ah, uma cápsula do tempo fantástica, onde a gente pode guardar um tanto de coisa e lá no futuro as pessoas vão ter acesso com maior facilidade. Se há tempos atrás precisávamos escavar, né, os arqueólogos, nossos grandes parceiros, eh, escavavam para achar utensílios, objetos e tantas outras coisas. Eu acredito que no futuro o YouTube pode ser uma fonte riquíssima para ajudar a escrever a história, né? A história desse momento, um pouquinho atrás, um pouco à frente ou muito à frente, a depender, porque sempre vem novas tecnologias para nos, enfim, para nos aprimorar, para nos ensinar. Então eu pensei, enquanto, né, sempre, os alunos sempre brincam da questão da cápsula do tempo, imagina no futuro. E o YouTube nada mais é do que isso, né? Daqui 50, 100, quem sabe 200 anos, alguém acessar e ouvir, né, e ver, enfim, ter acesso à música, à cultura, à arte, a debates políticos, a pensamentos filosóficos, enfim, do nosso século e desse momento, como a gente já disse e tem repetido, tão precioso para a história que é viver essa pandemia, né? E é interessante a gente pensar como as fontes, né, no caso da fonte histórica, ela é algo que pode ser bem usada ou mal usada também. E no caso do YouTube, uma preocupação muito grande que as pessoas têm hoje em dia, não só com o YouTube, né, mas com todas as informações que vinculam na internet, é a questão das fake news. Então, vai dar muito trabalho também analisar, pesquisar e verificar a veracidade, ou seja, o quanto verdadeiro é tal informação, tal fato, enfim. Mas é uma ótima oportunidade da gente guardar, da gente registrar coisas. E isso me deixou ainda mais feliz, né? Porque eu vou poder deixar registrado para o futuro coisas bem legais, coisas em que eu acredito, como a poesia e a partir de agora algumas ideias, algumas conversas que eu acho sempre muito interessante, né? Então pensem nisso, pense que a internet e assim, não, o YouTube não precisa ser o YouTube, né? Todos os canais que a gente tem, pensa na importância, pensa em utilizá-lo para coisas boas, né? Para mandar, sei lá, boas mensagens, para estar com as pessoas, para falar coisas boas, porque a gente já sabe, né, que tanta coisa acontece, tanta coisa difícil, pessoas passando por momentos tão difíceis, não só pela perda das pessoas, que talvez esse é o mais doído, porque não tem volta, mas tem muita gente com dificuldades, por exemplo, para sobreviver financeiramente, por questões de perder emprego, perder fonte de renda, porque tem pessoas que estão doentes, né, e que não consegue visitá-las, não consegue abraçá-las, enfim, né, inúmeras coisas. Então, é muito interessante a gente pensar em usar as nossas ferramentas para coisa boa, para ser um agente do bem, né? E, enfim. Então, hoje eu vim dividir isso com vocês, gostaria que vocês pensassem nisso, né? Na questão de sermos um agente do bem usando a tecnologia, usar a tecnologia em favor do bem, em informar, em passar coisas legais, né? Em dizer para as pessoas, ó, pensa um pouquinho, porque a gente pode fazer muita coisa legal. Enfim, gente, não vou estender, não quero um vídeo muito longo. Eu quero só a partir de agora ter mais esse canal de conversa.
Para alguns vão entender, é uma roda de conversa, para outros é puxar a mesa e sentar para a gente conversar, ou simplesmente parar um pouquinho a aula e papear. Mas eu gostaria então de deixar aqui registrado que para mim o YouTube é uma fantástica cápsula do tempo, assim como qualquer outra ferramenta tecnológica, qualquer outro canal aí que a gente tenha. E aí, o que você acha disso? Beijos e até a próxima!